Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam todos bem-vindos, a todos vós que estáis na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, em Espinhel, Águeda, centro de Portugal. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham de diversas proveniências, desde o Brasil, passando também por a Noruega, ainda pela Austrália, ainda pela Suíça. Também uma saudação para aqueles que estão, de facto, no nosso país em diversas localidades. Hoje, de facto, há também muita gente que está connosco. Obrigado, Sr. Padre Júlio, por trazer até nós a Santa Eucaristia, um bem-aja, diz-nos da Suíça. E, portanto, para todos eles, e alguns, obviamente, aqui por perto, sejam todos bem-vindos. Hoje, a nossa celebração vai contemplar que nós nos recordemos e que recordemos ao Senhor alguns dos nossos irmãos, alguns dos nossos paroquianos que nos deixaram ainda há relativamente pouco tempo. É por isso também hoje a Eucaristia de sétimo dia da Maria Lisete Carvalho, também do Manuel Santos Rosa e do Arlindo Manuel Machado, tudo isto sétimo dia. Dois deles, o Manuel Santos Rosa e também o Arlindo de Casal de Álvaro, a Maria Lisete da Piedade. Também vamos lembrar o António Rodrigues no aniversário e esposa, o Joaquim Simões Castanheira, que também no aniversário, o José Lopes Nunes Ferreira e Pais, e também a Maria Graciete Cunha no 4º mês após a sua morte. E para que esta nossa celebração seja celebrada dignamente, convido-vos a que nos recolhamos por alguns instantes e neste dia bonito de sol, que recordemos as nossas nuvens mais pesadas, as nossas afirmações menos escorreitas, as atitudes menos ponderadas, aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito, o melhor mesmo, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, compaixão, piedade de nós, tal como acabamos de cantar, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei repouso. Enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem à tua terra deserta. Não hão de chamar-te predileta e à tua terra desposada, porque serás a predileta do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos. Dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Adorei o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei. Governa os povos com equidade.
anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Leitura do livro de Isaías. Não. Aí até a segunda. Tá. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar, a um dá o poder de fazer milagres, a outro de falar em nome de Deus, e um dá o discernimento dos Espíritos, a outro de falar diversas línguas, a outro dom de as interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia. E estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhes: não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe da mesa. E eles levaram. Quando o chefe da mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera,
pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhes: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Se quiserem, vocês que estão aí de pé, podem ir lá para o coro, sempre tem lá um banco, isto digo eu, se quiserem ficar aí também, acho que ficam bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa celebração da Eucaristia aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, aqui no arciprestado, que é o termo que a Igreja utiliza para dizer concelho, que é mais ou menos a mesma coisa, de Águeda, e que fica na Diocese de Aveiro. Também uma saudação, como já deram conta há pouco, para todos aqueles que nos acompanham. Neste momento são 45 que estão também connosco a participarem na nossa celebração, de proveniências diversas. Portanto, um olá para São Paulo, no Brasil, 3 horas mais cedo. Também boa noite para a Austrália, devem ser exatamente 9 e tal da noite. Também para aqueles que estão na Suíça, mais perto da hora em que nós aqui nos encontramos, assim como também para todos aqueles que estão em diversas localidades e que, impossibilitados por motivos de doença ou de velhice, de se deslocar à Igreja, para, de facto, estarem também connosco, sejam todos bem-vindos. Ora bem, eu gostava de vos chamar sinceramente a atenção para esta leitura do Evangelho que agora acabei de ler, porque isto é mais complicado do que o que parece. Esta leitura que tivemos ocasião de escutar, onde nos fala da transformação da água em vinho, acreditem que o mais importante não é o milagre. Até porque São João, aos milagres, ele não dá nome de milagre. Ele dá aqui, a estes episódios, o nome de sinal. Foi assim que Jesus começou a fazer os seus sinais, diz São João. E, portanto, se o mais importante não é a transformação da água em vinho, o que é que isto quer dizer? Qual é, de facto, então, a coisa mais importante? Caná da Galileia, portanto, fica relativamente perto de Nazaré, a uns 6 km. Já estive lá, em Caná da Galileia. Tem lá um vinho. Por isso mesmo, qualquer turista que vai lá tem que trazer lá a garrafinha do vinho. Como devem imaginar, toda a gente quer trazer o vinho que Jesus transformou da água em não sei mais quantos, não é? E, portanto, há lá uma casinha onde nós lá vamos buscar umas garrafitas pequenininhas, ou grandes, conforme, de facto, o apetite. Mas estas garrafinhas contém um vinho que, para quem conhece e para quem já provou o vinho da Madeira, é um vinho muito parecido ao vinho da Madeira. Que é um vinho, para quem ainda não sabe como é que é o vinho da Madeira, é um pouquinho não tão doce como o vinho do Porto. Enfim, deixar que eu use assim este exemplo. E, de facto, também não é o importante, não é esta coisa do vinho. A questão toda
até porque já certamente deram conta disso, esta questão que aqui eu estou a tentar colocar, este Evangelho está cheio, isto até é um pecado eu estar a dizer isto, mas é só uma força de expressão. Este Evangelho está cheio de ratoeiras, está cheio de termos que para nós significam uma coisa e para o autor significam outra. Está cheio de expressões que o autor, ao utilizá-las, o que ele quer é que as pessoas percebam aquilo que Deus quer. E por isso serve-se deste sinal, deste, entre aspas, milagre, serve-se deste sinal para, através dele, dizer coisas importantes. No fundo, ouçam, acham importante Jesus e a mãe e os discípulos, e a mãe estava lá, e os discípulos e Jesus também, e depois disto tudo, então e quem é o noivo? E então e a noiva? Então foram a um casamento, não é, ao que consta, não é assim tão habitual Jesus ir aos casamentos, julgo que é o único onde ele aparece no casamento, como convidado. Então, e não se diz porque é que ele foi lá, então é porque os noivos eram importantes, se calhar é. Pois é, mas não se diz. E portanto uma pessoa começa logo a desconfiar, cá está a tal ratoeira, alto. Se não se fala, é porque se calhar não é importante para se falar. É. Se não se diz nada acerca disso, é porque esta coisa não é importante. E quem diz acerca disso, diz acerca de outras coisas. Por exemplo, diz-nos aqui o livro que Nossa Senhora lá estava, e é curioso porque neste aspecto ainda não vi nada sobre isto, mas a mim pôs-me de pé atrás, é porque isto quer dizer qualquer coisa. Reparem, realizou-se um casamento em Caná da Galileia, não confundam Caná com Canaã, Canaã, portanto, é outra coisa. Realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus, ponto final. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Porque é que se põe aqui um ponto final? Podia-se dizer, estava lá a mãe de Jesus e os discípulos e Jesus. Mas não, estava lá a mãe de Jesus, ponto. E depois, Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Dá a impressão que Nossa Senhora está ali porque tem um papel mais importante neste caso. Um papel no sentido de interceder pelos noivos, um papel no sentido de nos chamar a atenção para outras coisas que se calhar importará talvez daqui a pouco escalpelizarem. Faltou o vinho. Cá está o problema. O problema, sabem que, e tenho que começar a descodificar, porque são às páginas tantas, não tem, estou aqui e acabou o tempo de antena e já devia estar em Os da Ribeira, porque isto é que é assim, São João utiliza muitas imagens, e a Bíblia utiliza muitas imagens para falar de outras coisas. No fundo, o que ele quer dizer com esta conversa toda que eu acabei de dizer, e com tudo aquilo, e depois deu ao noivo, então mas toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois é que vem o vinho fraco e tu já foste ao contrário. E no meio desta história toda, em que de facto vai ao chefe de mesa, e depois o chefe de mesa também não sabia de onde é que era, não sei mais de onde é que tinha vindo o... Ouçam, para um chefe de mesa que está ali como chefe de mesa e não sabe de onde é que vem o vinho, e ainda por cima num casamento, a coisa não está bem. E portanto, com estes elementos todos, o que é que no fundo... estavam lá 6 talhas de pedra. Sabem que os judeus também têm números que para eles são muito importantes, e o mais importante, como sabem, um deles é o 7. Estão 6 talhas. Falta uma para os 7. É uma complicação. Porque se falta uma para os 7, ele quer chamar a atenção das talhas. E como é que estão as talhas? Vazias. E elas são de quê? De pedra. E servem para quê?
para que os judeus façam a purificação. Sabem que os judeus, além de terem os quartos de banho como os nossos, com as banheiras e com os duches e com os lavatórios e por aí fora, no tempo de Jesus eles também tinham uma secção especial que era só para eles fazerem as suas agora esqueci-me do termo, as suas purificações, obrigado, as suas purificações. E então, de facto, a gente começa logo aqui a ver que há aqui, de facto, um grande problema. E o grande problema, sabem qual é? É deles e é nosso. O grande problema é que muitas vezes a gente faz estas coisas todas certinhas, mas falta o essencial. Sabem o que é? O vinho. O vinho não é o vinho que estão a pensar. É o vinho que estamos a pensar, sim, que dá alegria e por aí fora. É isto. O autor, para mostrar o amor que Deus tem para com as pessoas, compara este amor a um casamento. E este casamento, já naquela altura, não estava a funcionar. Este casamento não estava a funcionar porque faltava o vinho, faltava a alegria, faltava a razão de viver. As pessoas apegavam-se a coisas secundárias, às purificações, às bilhas ou às talhas, ainda por cima incompletas, porque faltava uma para as 7, e ainda por cima sem água. Sem água. As talhas que serviam para a purificação estavam vazias. Eram vazias e de pedra. Sabem o que é que aconteceu com a pedra? Moisés subiu ao monte para receber a lei, os mandamentos, na pedra. Era uma religião de pedra. Era uma religião vazia. Era uma religião oca. Era uma religião em que faltava alegria. Era uma religião em que as pessoas cumpriam por cumprir. Isto faz-nos lembrar pessoas que a gente conhece. Entendem? Porque às vezes nós vamos indo, andando, ao sabor da pandemia, ao sabor das apetências, ao sabor do tempo atmosférico, ao sabor de tantas coisas que não nos dão sabor, mas que nós valorizamos. E quando damos por elas, estamos com as talhas cheias de nada. Estamos com preceitos que a gente cumpre, tradições que a gente faz e que não nos levam a lado algum. É caso para perguntar, e eu vou já terminar, é caso para perguntar que tipo de religião é nossa. Que tipo de vinho é que nós gastamos? Que tipo de coisas importantes é que nós valorizamos nestas coisas da religião em que nós, ao fim e ao cabo, nos reunimos para celebrar. E eu penso que aquilo que o nosso Deus quer de cada um de nós é que tenhamos, eu digo tantas vezes isto, desculpem, porque é das coisas mais bonitas que eu acho que digo. O que Ele quer é que a gente tenha vida e vida com abundância. O que Ele quer é que nós sejamos felizes. O que Ele quer é que haja vinho. Haja vinho para alegrar a nossa vida. Haja felicidade. Haja algo que dê sentido à nossa vida e que nos faça sair de casa mesmo de manhã, num domingo. Por acaso hoje está um dia ótimo, mas mesmo também nos dias de chuva. É isto que nos faz andar à procura de algo que sacia, de algo que tem grau, de algo que é bom e que nos faz bem. Eu penso que é um bocadinho isto. Estás a ver agora porque é que foi mais um milagre e tal? Não. Este milagre, entre aspas, é um milagre da gente transformar a nossa fé em vinho de alegria. Para que todos tenhamos e nos apercebamos do sentido que isto tem para nós e através de nós para os outros. Que este Jesus de Nazaré, que na altura certa, na hora certa, mulher, ainda não chegou a minha hora. Pois não, a hora ia chegar 3 dias depois, quando de facto ele foi entregue para ser crucificado. Aí é que chegou a hora. Aí é que chegou a hora do vinho novo, em que ele morre para nos dar vida, para nos dar vida com abundância. Que este Jesus nos interpele
por forma a que, onde quer que estejamos a fazer o que quer que façamos, que não nos esqueçamos que somos aquilo que somos, cristãos, onde não falta o vinho da alegria. Temos 52 na nossa companhia. Está aqui muita gente connosco. Diz o Marcelo, que está no Brasil, Maria representa a história humana. Ela aparece 3 vezes. No casamento, o banquete da vida de Jesus. Na cruz, o sacrifício da morte de Jesus. E no Pentecostes, o início da vida da Igreja. A expressão é sempre a mesma. Estava ali a mãe de Jesus. Diz o Marcelo. Depois, linda homilia, Padre Júlio. Depois também, obrigado, Padre Júlio, pronto, estas palavras simpáticas que a gente também gosta de ouvir. Depois, bom dia, Sr. Padre, um ótimo domingo. E para todos, isto é Gracinda, que não pode andar, que faz parte do coral de Travassou e que está, de facto, em casa por causa da doença. Pronto, e depois também tem o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tão festivo que ele próprio é poesia. Jesus é o próprio amor vivo que faz da nossa vida uma Eucaristia. Já estás a ver quem é que está a dizer isto? Claro. Jesus faz da vida um casamento entre a fé, a vida e a alegria. Por isso que haja discernimento para celebrarmos o amor do dia-a-dia. O vinho bom, guardado até agora, será que foi escondido pelo sacristão? Não, não havia chegado a hora. Portanto, estás a ver que é mais uma vez, eu cá para mim, de facto, ele deve ter dado alguma coisa, o sacristão, para ele falar nele. Pronto, olha, nós vamos continuar com a nossa celebração. E vamos precisamente dizer a fé em que nós acreditamos. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Filho do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, diz-me para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos enviou o seu muito amado Filho e nos dê a graça de participar nestes santos mistérios e peçamos-lhe com fé. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Talvez do lado direito, se calhar. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que anunciem com fidelidade o Evangelho e se deixem guiar pelo Espírito Santo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa, pelo nosso Bispo Dom António Moiteiro, pelos presbíteros e diáconos, para que apacentem e sirvam o povo de Deus em santidade, oremos ao Senhor.
Pelos responsáveis no governo da nossa pátria e pelas autoridades públicas e seus colaboradores, para que promovam fielmente o bem comum, oremos ao Senhor. Por todos os que se encontram em viagem, pelos cativos, prisioneiros e desterrados, para que possam regressar às suas casas, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos, em nome do Senhor, e pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que Deus nos reúna a todos um dia no seu reino, oremos ao Senhor. Eu quero lembrar também todos aqueles que hoje não queremos esquecer e que os queremos lembrar ao Senhor, particularmente alguns deles no 7º dia, a Maria Lisete Carvalho, da Piedade, também o Manuel Santos Rosa e o Arlindo Manuel Machado, quer um quer outro, falecidos também há pouco tempo, há poucos dias, no 7º dia de Casal de Álvaro. Lembro também aqueles que querem que sejam lembrados hoje, o António Rodrigues, que é aniversário e esposa, o Joaquim Simões Castanheira, também aniversário, José Lopes Nunes Ferreira e Pais, e também a Maria Graciete Cunha, no 4º mês, e todos aqueles também que passaram estes dias por momentos de maior dor, com a morte dos seus familiares, também por todos vós que estáis aqui, também por aqueles 54 que estão na nossa companhia, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que pelo vosso Filho Jesus Cristo fizeste chegar a salvação até aos confins da terra, olhai com bondade o povo que vos suplica e conduzi-o à glória do vosso reino, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício,
realiza-se a obra da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Compadecidos e errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. Deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos também, Senhor, desta igreja que está aqui, reunida na paróquia de Espinhel, arciprestado de Águeda, diocese de Aveiro, em Portugal, de toda a igreja que está também na nossa companhia, 50 neste momento,
todos aqueles que se encontram mais doridos pela morte dos seus familiares ou de outras situações análogas, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão doentes, presos, exilados, refugiados, toda esta Igreja assim constituída, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os consagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, de todos estes que tivemos há pouco já a ocasião de referir e que, tendo falecido há pouco tempo uns, há mais tempo outros, todos eles deixando saudade, acolhei-os a todos na luz da vossa presença. E tende misericórdia também de cada um de nós que está aqui, de todos aqueles que procuram viver a sua fé dominical. Tende misericórdia também de todos aqueles que cuidam dos doentes, todos aqueles que são afetados por esta pandemia. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, atenta sempre às situações onde não há vinho, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Deus
E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis aquele que nos dá o vinho da alegria, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Agora façam-vos sentar um bocadito. Diz aqui o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil: os versinhos são curtos, pois, por meu engano, já foram enviados mais cedo e o padre já leu. Por isso, hoje já não falo mais no sacristão. E então ele, mesmo assim, ainda arranjou aqui 2 quadras. Deus faz connosco um casamento cheio de amor, paz e alegria. E a festa tem o seu grande momento quando fazemos da vida a Eucaristia. Estava lá Maria, a vossa padroeira, que espera de vós uma grande transformação. Vivai no amor a vida inteira e ofertai anualmente uma boa doação. Pronto, isto é o Marcelo, o professor Marcelo Tiago, que está no Brasil e que faz sempre esta prendazinha no final da Eucaristia, faz um resumo da Eucaristia em prosa. Em prosa não, em poesia. Ou em prosa poética, se calhar, melhor dizendo. Dizer-vos que esta semana, portanto, sublinho apenas aquilo que é mais importante. Eu na sexta-feira também tenho, de facto, a reunião de padres aqui do Arciprestado, do clero, e por isso aquilo que vos digo apenas é que não esqueçam que no sábado e no domingo, as missas já começaram ao sábado, já foi precisamente ontem que recomeçaram. Estava de facto pouca gente, mas se nós também não fazemos por isso, realmente as coisas são mais complicadas. E portanto no sábado haverá missa aqui, tal como em Trabaçou às 5, aqui às 6:15 e em Paradela às 7:30 da noite.
e de hoje a 8 dias será como hoje, 9 horas aqui, 10h15 em Oz da Ribeira e 11h30 em Travassou. Se fosse um dia normal, se fosse um tempo normal, se fosse um costume normal, hoje teria uma multidão à minha espera em Travassou para a festa dos Santos Mártires, que de facto não se realiza, obviamente, por causa destas situações que estão pandémicas, porque pandémicas à escala mundial. E, portanto, não vou apenas celebrar a Eucaristia no auditório, no adro, para o caso de aparecer de facto uma outra pessoa e para estarmos à vontade. Eu, por exemplo, estou a dar conta que alguns, certamente por algum receio, não quiseram estar na igreja e estão lá fora, precisamente porque de facto hoje a nossa igreja esteve muito composta. Eu penso que de facto todos nós, e às vezes eu tiro, não sei se reparem, às vezes tenho cuidado de não tirar quando estão as acólitas aqui mais perto de mim, vocês são muito importantes. E portanto, mas tirando isso, todos nós estamos a cumprir as regras e portanto, quando assim é, penso que de facto é outra segurança. E pronto, para todos vós e para os 44 que ainda estão na nossa companhia, um bom domingo, cheio de vinho da alegria. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.